Boa noite. Boa noite, mamita. Karen, amiga. Vamos entrando. Joelma e Del Morumbi. Letícia e Del Morumbi. E Del Morumbi tá na frente. Dr. Nelson. Érica. Ó, o Nelson entrou pro nosso brinde especial. Obrigado pela presença. Vamos rolar da música, gente. Maridão entrou. É muito bom mesmo que o Maridão entrou, porque essa música, viu, Nani, que você que entrou aí, boa noite, ele escolheu para nossa oficina de distúrbios hormonais. É divertida, gente. Vamos entrando e vamos chamando o pessoal. Cadê a Idel Jundiaí? Idel Jundiaí, tô com saudade de vocês. Vamos lá. Oi, Maria. Oi, Carlinha. Chama a Idel Jundiaí aí, Nani. Senão elas vão pro tronco amanhã, hein? Oi, Carla. Carla arrasou. A Carla, amigona lá de hormônios, arrasando. Luciano entrou. Vamos curtir a música. Paulinha, meu marido escolheu essa música. Mulher de fases. Olha lá. Ele falou que parece comigo a música. Você acha, Paulinha? Vamos entrando que a oficina vai ser 10. Olha lá. Mulher de fases. Complicada e perfeitinha. Será que a gente é assim? Ana, me salva, Aninha. Mulher de fases, será? A Cris. Thaísa, Idel Jundiaí. Acorda o povo aí da Idel Jundiaí, Thaísa. Papito entrou. Êêê! Gente, será que distúrbio hormonal deixa a gente assim, desequilibrada nas fases? Oi, amiga Maria. Biazinha, filhona. Somos perfeitas, Aninha? Eu acho. E você, Mara? O que você acha? Minha amiga Solange entrou. Essa semana é semana de aniversário, gente. Eu já comecei a comemorar. Olha lá. Complicada. Eu? Karen, você acha que eu sou complicada? Você colocou assim? Senhor da glória, hein? Olha. É, gente, os hormônios deixam a gente assim meio desequilibrado. Cris, minha amiga, Cris Porto, boa noite. Mulher de fases. Luciano Pompei, você acha que eu sou mulher de fases? Você já vai entrar aqui e vai explicar para nós o que é ser mulher de fases. Gente, pega o aviãozinho aí, manda para todo mundo, porque essa oficina, gente, é imperdível. Sabe por quê? Porque a gente vai falar de patologias que incidem muito, e que muitas vezes é mal diagnosticada. Peraí, gente. Deixa eu chamar aqui o Luciano, mas entrou aqui uma pessoa variante do dia. Para tudo que nós vamos ter que fazer um brinde. Deixa entrar, Luciano, nós vamos fazer esse brinde juntos. Olá, querido! Olá! Boa Tudo bem? Noite. Prazer enorme, né, ter você aqui. O prazer é meu. Uma pessoa muito dedicada, um médico maravilhoso. Muito estudioso, né? E muito humano também. Vocês sabem que essas Obrigado. oficinas que a gente tem feito,
a gente tem tido um prazer enorme de ter pessoas que realmente estão aqui para somar. E eu queria aproveitar que nosso amigo Luciano entrou e comemorar e fazer um brinde especial. Hoje é aniversário de uma colega e amiga de turma, a Claudinha. Claudinha, Isso tô aqui aí. com a taça. Essa taça tem água, mas eu tô Aí. louca para encher ela de champa. Saúde, saúde, minha Saúde. amiga. Saúde a todos vocês que estão na oficina. Saúde à vida. Saúde a estarmos com capacidade, né, de nos doar, de compartilhar, de aprender. E vamos plantando aí amor, alegria, felicidade para nós, para a nossa família, para nossos amigos. Parabéns você, querida amiga, companheira, desde a época aí, nem vou falar quantos anos, né? Porque senão o pessoal fica fazendo a conta e queima o nosso filme. Saúde, amiga! Saúde a todos os Saúde amigos a da todos. 75 e a todos que acompanham a gente nas oficinas Idel Saúde. Meu muito obrigado. Saúde! Vamos lá. Queridos amigos, com muito prazer e uma honra enorme, eu apresento aqui, e ele vai já dar o boa noite dele, Dr. Luciano Pompei, meu colega de turma e especialista em mulheres. Vamos lá, Luciano, suas considerações iniciais. Mas ele Então, riu boa quando eu noite a coloquei a todos. música, eu não gostei, hein? Boa noite a todos. Especialista em mulheres aí já é complicado. Aí já não sei se tanto. Esse aumentou muito a minha responsabilidade agora. Oh, eu sempre faço isso, Lu. É... Bom, hoje o assunto, gente, nós vamos abordar, tá? Não dá para abordar tudo de gineco, né? Então, a gente escolheu a síndrome dos ovários policísticos, né? Alguns desequilíbrios, e o climatério e menopausa. Nós vamos começar com a síndrome dos ovários policísticos. Então, essa síndrome, gente, vocês sabem que eu vou estudar sempre para poder estar aqui fazendo com o especialista, né? Para não passar vexame. Então, quando eu fui estudar, eu fiquei até assombrada por saber a quantidade de mulheres que são acometidas nessa síndrome. Então, é a principal endocrinopatia de mulheres em idade fértil. É isso mesmo, Luciano? É isso mesmo. Depende um pouco do critério diagnóstico adotado no mundo, né? Porque tem vários pequenos detalhes, mas estima-se entre 8 a 12% das mulheres em idade fértil. Portanto, é a doença endocrinológica mais prevalente, né? Mais prevalente. Você pensar que no Brasil nós temos o quê? Na faixa dos 15 aos 45, a gente deve ter mais ou menos uns 50 milhões de mulheres, né? Por aí você vê que a gente deve ter no mínimo 4, 5 milhões de mulheres com síndrome dos ovários policísticos. Gente, isso é muita gente, muita gente. Mais ou menos uma a cada 10 mulheres possui essa patologia. E o que é assustador é que muitas delas não têm diagnóstico, porque provavelmente não procuram o especialista correto, né? Mas é interessante a gente saber também, gente, que é importantíssimo o diagnóstico, é importantíssimo o tratamento, porque as repercussões podem ser várias, né? Não são só repercussões estéticas, de você ficar com aumento de oleosidade, espinhas, pelos. Não. Você pode ter patologias vinculadas a alterações como resistências de insulina, então alteração de peso, né? Você dificuldade de perder peso, você pode levar a doenças como diabetes, a maior incidência de depressão, de alguns tipos de câncer e até problemas cardíacos. Então, nós não estamos falando de uma patologia isolada, ela é vinculada a todo o seu organismo. Daí, doutor Luciano, eu queria saber qual é a causa dessa síndrome.
Essa é uma grande pergunta, né? Nós, na verdade, nós não sabemos, né? E a síndrome dos ovários policísticos, como o nome diz, é uma síndrome, ou seja, é um conjunto de sinais e sintomas. Ela não é uma doença, né? Ela é uma manifestação. Existem muitas teorias para tentar explicar o porquê de cada uma dessas manifestações, só que nem todas as mulheres que têm síndrome de ovários policísticos têm todas essas manifestações. Isso faz com que as diversas teorias para explicar os motivos não consigam explicar todas as mulheres que têm síndrome de ovários policísticos. Então, o mais provável é que, na verdade, existam vários distúrbios metabólicos que a gente ainda não consegue identificar e que, conforme esse distúrbio tem uma manifestação mais para um lado, mais para o outro, mais intensa, mais branda, né? Então, tem uma variedade muito grande de manifestações e de gravidade desses quadros. E a verdade é que nós não sabemos o que causa, né? Nós sabemos que existem alterações genéticas que podem estar presentes em algumas mulheres, mas não em todas. Nós sabemos que a exposição intraútero a hormônios masculinos aumenta o risco do feto nascer, no futuro ter síndrome de ovários policísticos, mas também não explica em todas. E assim por diante. A verdade é que a gente não sabe exatamente qual é o defeito. A gente conhece bem as manifestações e as consequências desse problema. Mas qual é o defeito primordial, a gente ainda não conhece. E quais são os principais sintomas, doutor? Então, o diagnóstico dessa síndrome, ela se baseia num tripé. São três diagnósticos, três manifestações principais. Né? A primeira é a alteração da menstruação com ciclos irregulares, geralmente atrasos menstruais. Segunda, manifestações hiperandrogênicas, ou seja, excesso de manifestação de excesso de hormônio masculino na mulher. Normalmente isso é manifesto como acne, que é menos valorizado, mas principalmente como hirsutismo. O que é hirsutismo? O aumento de pelos na mulher, mas com características de distribuição de pelos masculinos. Né? Pode ter alopecia, que é a queda de cabelo também. E o terceiro desse tripé é a presença do padrão policístico nos ovários ao ultrassom. Se tiver dois desses três critérios, a gente tem uma forte suspeita de ser síndrome dos ovários policísticos. Isso foi o que serviu como base para o síndrome dos ovários policísticos ao longo de décadas. O problema é que, mais recentemente, nas últimas décadas, se percebeu que a síndrome dos ovários policísticos era muito mais do que uma irregularidade menstrual, e aí com falhas de ovulação, uma dificuldade para engravidar, um atraso para ocorrer a concepção, se percebeu que era muito além disso. Né? Se percebeu o que você já mencionou muito bem. Aumento de risco de diabetes, aumento de risco de doenças cardiovasculares, aumento de risco de trombose, aumento de risco de câncer, especialmente do endométrio, que é a camada interna do útero. Né? Então, tudo isso foi sendo percebido. E hoje a gente sabe que ela é uma doença bem mais complexa e que pode trazer consequências sérias para a saúde das mulheres. Ô, gente, muitas vezes, olha o que acontece. Muitas vezes a paciente, ela vem, e eu digo que, eu não sei, a paciente com síndrome dos ovários policísticos, ela tem um perfil, né? Eu não sei, a gente como dermato, a gente já olha e a gente já fala, nossa, eu acho que tem coisa aqui. Por quê? Normalmente ela procura nós, dermatologistas, porque ela tem um excesso, ela é uma mulher adulta, com muita acne, com excesso de oleosidade, com pelos e tá ficando careca. E aí você fala assim, nossa, você já procurou ver seus hormônios? Ah, doutor, eu já vi, meus hormônios estão normais. Isso a gente escuta com frequência, né? E aí, o que eu falo para elas? Mesmo às vezes a sua testosterona estando dentro de um valor considerado normal, eu estou vendo em você que não está normal. Então, esse hiperandrogenismo, que é essas características exacerbadas pelo efeito da testosterona em nós, mulheres, ele pode ser detectado clinicamente e ou laboratorialmente. E uma coisa não exclui a outra, né, Luciano? Exatamente, muito importante isso que você falou, Regina. O hiperandrogenismo, a manifestação de hormônios masculinos na mulher, pode ser clínico, como você falou, que aliás, é o mais comum no nosso dia a dia,
como também laboratorial. Nem sempre a dosagem no sangue corresponde ao que nós estamos vendo. Isso é muito importante. O critério laboratorial, ele só ganha mais importância na adolescente, porque o diagnóstico de ovário policístico, ele é especialmente desafiador na adolescência. Por quê? A adolescente, ela já tem mais manifestações androgênicas, ela tem mais acne, por exemplo. Além disso, no ultrassom da adolescente, é muito comum ver pequenos cistos. E eu, atendendo muitas vezes mulheres na climatério, né, na menopausa, algumas chegam assim, eu tenho ovário policístico. Eu falo, você tem ovário policístico? A sua menstruação era irregular? Não, não era. Você tinha muito pelo? Não, não tinha. É que quando eu era adolescente fiz ultrassom e me disseram que eu tinha ovário policístico. Na verdade, foi um diagnóstico incorreto, porque na adolescência é comum ter esses pequenos cistos que na maioria das mulheres desaparecem. Então, na adolescência, esse diagnóstico tem que ser muito mais cuidadoso, porque essa mulher que ganha esse diagnóstico na adolescência, ela carrega isso, né, o resto da vida, e nem sempre é ovário policístico mesmo. Então, especial cuidado no diagnóstico na adolescente. E também, isso que você falou, Luciana, é muito interessante, porque muitas vezes a mulher ela tem todas as características e vai fazer o ultrassom. E às vezes, naquela fase, não evidencia os micropolicísticos. Aí ela fala, eu não tenho. Ou ao contrário, às vezes ela não tem a síndrome, isso, né? E como o doutor Luciano colocou, é adolescente, né? Tem uma irregularidade, vai fazer ultrassom, tem esses microcistos, mas ela não tem a síndrome. E aí ela é taxada como síndrome dos ovários policísticos, né? Então, gente, o fato de você ter microcistos nos ovários não quer dizer que você tem a síndrome, tá bom? Por isso que é importantíssimo o diagnóstico com um especialista, o diagnóstico correto, para evitar essas repercussões e até mesmo não só as repercussões no futuro, mas na sua vida, porque é muito ruim para a mulher as repercussões que causam, por exemplo, infertilidade, né? Por exemplo, aumento de depressão, por exemplo, esteticamente também, você ficar careca, cheia de espinha, cheia de pelo, realmente só falta na lua cheia você uivar. Não dá, né, Lu? Realmente, né? Agora é importante procurar o tratamento, né? Existem muitos tratamentos possíveis, isso é totalmente controlável. Mesmo uma parte que assusta muito as mulheres, que é uma eventual dificuldade para conceber, que as mulheres com ovários policísticos podem ter uma dificuldade maior, isso hoje, para a grande maioria delas, é bastante fácil de contornar. Nós temos muitas técnicas para isso, então tem que procurar o tratamento e lembrar que não é só essa questão estética também, né? É toda a questão metabólica e a gente precisa prevenir doenças, né, no futuro, né? Então é importante, acho que ter uma orientação bem adequada. Ô, gente, ele falou metabólica, eu vou falar de novo para Desculpe. vocês que eu falei no começo, não. 1 a cada 10 mulheres em idade reprodutiva apresenta síndrome dos ovários policísticos. E uma coisa que a gente chama de resistência insulínica, que eu quero que o doutor Luciano fale numa linguagem mais fácil, ela atinge, dessas mulheres, cerca de 70% das mulheres com síndrome dos ovários policísticos. Então, isso indica que você pode ter uma série de repercussões. O que é isso, Luciano, essa resistência insulínica? Explica pra gente. Então, a insulina é um hormônio essencial, né, que eu gosto de uma comparação que eu aprendi na escola, né? A insulina é como se fosse uma chave que abre a porta para entrar a glicose dentro das nossas células. E o que acontece no diabetes? Ou não tem chave suficiente, ou não tem insulina suficiente, né? Ou essa insulina não consegue funcionar. Em algumas pessoas, a gente não sabe por quê, o receptor não responde tão bem à insulina, então o corpo precisa produzir mais insulina. Chega uma hora que o organismo não consegue mais responder a essa quantidade de insulina e começa a faltar de forma relativa a insulina e a pessoa pode desenvolver um pré-diabetes ou um diabetes. A gente não sabe por quê, mas
cerca de 2/3 das mulheres com síndrome de ovários policísticos têm essa resistência insulínica. E as mulheres com síndrome de ovários policísticos, por esse motivo, têm um maior risco de ter diabetes no futuro ou de ter pré-diabetes. E tem um outro fato interessante, porque a gente sabe que pessoas acima do peso têm maior propensão para diabetes. Só que quando a gente vai no ovário policístico, mesmo aquela com ovário policístico eutrófica, ou seja, com peso normal, ela também tem maior risco de desenvolver diabetes. Então, não é só o peso, né? Não é só o peso. O ovário policístico tem maior risco de ter sobrepeso, mas se a gente pega aquelas com peso normal, elas também têm risco para pré-diabetes e diabetes, por causa dessa resistência insulínica. Então, gente, vejam a gravidade da situação, né? Bom, mas calma, você que está aí assistindo e tem síndrome do ovário policístico, sabe de alguém que tem, existe tratamento. Existe cura, doutor? A gente não fala em cura no ovário policístico porque a gente não sabe exatamente qual é o problema primordial que causou o ovário policístico, né? Então, eu não consigo tratar a causa, que é o que reverteria todo o quadro. Na verdade, nós tratamos as manifestações, as consequências do ovário policístico. Então, eu não consigo resolver o problema original, né? Agora, eu poderia dizer que o ovário policístico é como uma doença crônica, é como uma hipertensão, é como uma alteração de lipídios, de colesterol. Você vai ter que cuidar deste problema ao longo de toda a sua vida, né? Quando a pessoa para o tratamento, as manifestações podem retornar. Tá certo. Bom, e eu coloquei aqui, né, que o tratamento, gente, a gente pode falar de medidas gerais e fundamentais e do tratamento medicamentoso. E pelo que o doutor colocou, eu colocaria assim, Luciano, que no tratamento a gente vai ter que aliviar as manifestações do hiperandrogenismo e controle das anormalidades metabólicas. Seriam esses dois principais, né? Exatamente. Mas só para voltar um pouquinho, Regina, a questão da mudança de estilo de vida, ela é muito importante. O problema é que ela é muito difícil de ser implementada. Mas tem trabalhos científicos mostrando que mulheres com ovário policísticos que passaram a ter alimentação adequada, atividade física e conseguiram perder consistentemente mais de 5% de peso, 5 a 10% de peso, para uma grande parte teve uma melhora do seu quadro, né? Então é importante também reforçar essa questão da mudança de estilo de vida. A gente sabe que é difícil na prática, né? Mas isso Não, tem mas sempre... isso nós vamos falar com certeza. Então tá bom. Estou dando um cheirinho porque qualidade de vida é o meu foco. É o meu Ótimo. foco e eu insisto nisso em todas as oficinas. Nessa não vai ser diferente, gente. Que bom, que bom. Quando o doutor Luciano fala é difícil, eu penso assim que difícil é Deus errar. A coisa mais importante da nossa vida é sermos felizes. Como eu já falei aqui para vocês, foi feita uma pesquisa com pacientes, né, que vão aos médicos, que vão aos geriatras, e perguntaram para eles o que você espera do seu tratamento, o que você quer? Aí eles param, pensam e falam, você quer saúde? Para quê? E eles falam, porque eu quero viver feliz. E sem saúde, eu não consigo viver feliz. Então, a nossa vida, gente, vale a pena quando a gente consegue estabilizar o nosso físico e o nosso mental. Lógico que para algumas pessoas isso parece ficção científica, mas não é. A gente pode viver sim melhor, a gente pode priorizar a nossa qualidade de vida sim, e nós devemos e podemos fazer pequenas mudanças no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que não vai nos propiciando melhor qualidade de vida. Por exemplo, quando o doutor coloca atividade física, muitas pessoas falam assim para mim, não, atividade física pode parar. Para já que eu não quero. Gente, vocês acham que a gente tem 2 braços e 2 pernas para quê? Para não caminhar? Para não se exercitar? Gente, não dá para ter saúde sem atividade física. Bota isso na sua cabeça. Bota e não tira. Mas eu não gosto.
Então você vai caminhar com o seu cachorro. Tem cachorro? Tem algum bicho? Pega o bicho e vai caminhar. Não fica elucubrando, não fica fazendo teorias fantásticas. Ah, mas agora na pandemia. Gente, amanhã eu vou fazer uma live com meu pai sobre o que ele fez na pandemia. E vocês vão se surpreender como uma pessoa de 82 anos conseguiu fazer tantas coisas 6 meses trancados em casa. Inclusive, regularizou a hipertensão que ele teve a vida toda, a diabetes e o colesterol alto. Então, gente, se uma pessoa de 82 anos consegue, você que está assistindo a gente consegue também. Não é, Luciano? O que você acha Com disso? certeza. Com certeza. Isso aí, aliás, é um grande exemplo, né? E é verdade, a gente tem que ter atividade física. Não gosta de caminhar, de correr, de ir para academia. Eu, por exemplo, detesto academia. Eu faço minha prática esportiva na rua correndo. Mas se a pessoa gosta de dançar, vai dançar. Dança é um excelente exercício também, né? Então tem que tentar encontrar aquilo que gosta de fazer, porque tem que fazer, porque é bom para a saúde, e tem que ser alguma coisa que a pessoa goste de fazer, para ela ter vontade de fazer. E às vezes é difícil o começo. Aquele começo de você sair da inércia e fazer atividade física, às vezes é difícil mesmo. Mas depois a pessoa começa até a sentir falta de quando não faz, né? Gente, essas doenças crônicas, por exemplo, o doutor Luciano está abordando a síndrome dos ovários policísticos. Eu fiz essa pergunta se tem cura para cutucá-lo e para cutucar vocês. E para dizer uma coisa para vocês. Muito paciente chega no meu consultório com psoríase. Psoríase é uma doença inflamatória de pele que tem muita relação psicossomática. E às vezes já passou por vários médicos e eles chegam para mim e falam assim: doutora, todos me falam que não tem cura. Eu olho bem para eles e falo assim: sabe por quê? Porque todos acreditam que você é incapaz de melhorar sua qualidade de vida. Aí ele me olha assim: como assim? Porque é difícil, gente, é difícil, né? A alimentação saudável, é difícil você se programar para meditar, para fazer um detox da mente, é difícil, mas é possível. É possível quando você entende que isso te traz saúde. Então, essas medidas gerais e fundamentais não é só para a síndrome dos ovários policísticos, Verdade. é para qualquer condição e até mesmo prevenção. Se você que está assistindo a gente está saudável, talvez você pense assim: eu não preciso de nada. Será? Será? Será que você está andando no caminho da doença ou no caminho da saúde? Porque eu sempre falo que na vida a gente tem caminhos. Só que às vezes, por falta de conhecimento, a gente vai pelo caminho da doença. Eis que a gente encontra a doença. Daí a gente vai no médico e acha que o médico é responsável por resgatar a nossa saúde. Olha que interessante. Aí eu faço a pergunta para o paciente: você acha que eu consigo fazer isso sozinha? Aí ele fica me olhando, né? Porque já pensa que eu sou xarope, né? E aí eu falo: você tem que me ajudar. Então é uma parceria. Mesma coisa na síndrome dos ovários policísticos. Dieta, exercício físico, perda de peso com uma dieta coerente, tá, gente? Não é perda de peso com dieta maluca. Controle de estresse e ansiedade. Isso é a base do tratamento, a base da saúde, não do tratamento só dos ovários policísticos. E só com isso, você diminui o risco cardiovascular, diminui o risco de diabetes, melhora a função menstrual e possivelmente melhora já a sua fertilidade. É isso? Exatamente. Luciano? Exatamente. Acho que saúde geral, né? Tudo isso que você mencionou, lógico que a gente está falando no contexto do ovário policístico, mas eu falo exatamente o que você está dizendo. Acho que para a saúde geral, né? Em qualquer momento da vida de uma pessoa, né? E não é porque a pessoa está doente, tudo bem, vai pensar nisso daí quando está doente? Tá, tudo bem, vai pensar quando está doente. Mas, na verdade, a gente tem que começar muito antes disso, né? Tem que começar lá atrás, na infância, na adolescência e assim por diante, exatamente para tentar, se não evitar, pelo menos retardar o surgimento de vários problemas de saúde, né? Então, acho que isso é fundamental. Fundamental. Bom, e outra coisa, só uma frasezinha que eu queria deixar para vocês, que o doutor Luciano colocou.
redução de 5 a 10% do peso corpóreo. Bacana. Fazendo o uso correto dos alimentos, tá, gente? Então, hoje eu conversei com a nutricionista lá da IDEL e achei tão engraçado, porque ela falou, doutora, salienta isso, porque não é só cortar calorias, mas é saber comer, né? A gente Exato. tem que evitar aqueles alimentos que aumentam muito a nossa insulina, que dão aquele pico, né? Então, a Letícia, obrigada, Letícia, pela dica, ela falou que eu não sabia, uma maçã e um bombom, qual bombom? Sonho de valsa, ela fez essa propaganda. Sonho de valsa e a maçã. Tem a mesma quantidade de calorias. Você sabia isso, Lu? Pelo amor Eu de tinha uma Deus. ideia. E daí ela falou, mas então, sabe, você vai optar pelo quê? Lógico que a maçã tem muito mais propriedades e traz muito mais saúde para você. Não é que é proibido comer um bombom, não é isso que eu estou falando. Mas você deve fazer uma dieta equilibrada, de preferência com nutricionista também. Agora vamos falar um pouquinho do tratamento farmacológico da síndrome dos ovários policísticos. Então, o tratamento, Regina, depende, lógico, muito de cada caso, mas, assim, o que é considerado tratamento de primeira linha, né? Nós médicos, você sabe bem disso, a gente divide em tratamentos de primeira linha, que são os melhores para a maioria dos casos, e tratamentos de segunda ou de terceira linha. O de primeira linha para a maioria das mulheres é com métodos hormonais. Normalmente, para aquela mulher que não quer engravidar naquele momento, métodos anticoncepcionais hormonais. De preferência, os métodos que nós chamamos combinados, que são aqueles que têm 2 hormônios, um estrogênio e um derivado da progesterona. Nesse grupo, o mais comum, mais conhecido por todas as mulheres, é a pílula anticoncepcional. Note que no ovário policístico, a pílula, eu não estou falando como um método anticoncepcional meramente. Ela é um tratamento para diversos distúrbios. Ela vai corrigir o ciclo, ela vai corrigir a manifestação hiperandrogênica, né, as manifestações masculinas, ela vai diminuir a produção de hormônios masculinos e, além disso, ela vai prevenir, diminuir o risco de câncer de endométrio que pode estar aumentado em usuárias, em mulheres, portadoras da síndrome dos ovários policísticos. Então, esse é um tratamento bastante importante. Agora, lógico, tem que ser respeitadas as contraindicações. Vamos supor que a mulher portadora de ovário policístico, que está na minha frente, ela fale que teve uma trombose no passado, ou seja, formação de coágulos dentro das suas veias. Essa mulher tem uma contraindicação para aquela pílula comum, pílula combinada. Essa não vai poder usar, apesar do ovário policístico. Aí eu vou ter que ir para a segunda linha de tratamento. Segunda linha de tratamento para quem não quer engravidar e não pode usar um método anticoncepcional combinado com esse que eu falei, são métodos, agora sim, métodos apenas de progestagênio. Ou seja, de substâncias parecidas com a progesterona. Essas substâncias, os progestagênios, que são parecidos com a progesterona, eles também conseguem deixar o ovário em repouso e com isso ajuda na diminuição dos hormônios masculinos, né? Agora, eles não vão regularizar o ciclo. Esse é o problema deles. Mas eles diminuem o hormônio masculino parcialmente, não tão bem quanto o primeiro tratamento que eu falei, e eles diminuem o risco do câncer de endométrio. E eu posso ainda adicionar para qualquer um desses 2 tratamentos remédios específicos antiandrogênicos. Remédios que bloqueiam a ação da testosterona ou de outros androgênios. Muito importante, quem usa um remédio antiandrogênico e tem vida sexual, tem que estar com um método anticoncepcional eficaz, porque se a mulher engravidar usando um remédio antiandrogênico, se o feto for masculino, pode ter alteração na genitália desse feto por causa do antiandrogênico que ela está tomando. Então ela precisa ter um método anticoncepcional bem apropriado. Isso é para quem não quer engravidar. Já para quem quer engravidar, veja, o grande problema do ovário policístico é que a mulher não ovula. Então ela desenvolve, o que são aqueles cistos que aparecem no ultrassom? Dentro dos cistos existem os óvulos, só que eles não se rompem para liberar o óvulo. Então nós temos que usar para a mulher que quer engravidar remédios que estimulam a ovulação, são chamados indutores de ovulação.
O efeito colateral do indutor de ovulação é que aumenta o risco de ter uma gravidez gemelar. Então tem que estar ciente de que pode ter um pequeno acréscimo aí depende do tratamento, às vezes é um pequeno, às vezes pode ser um aumento até maior de risco, mas pode ter uma maior probabilidade de gestações gemelares. Em qualquer um dos dois casos, às vezes a gente precisa entrar com remédios que são usados para tratar diabetes ou pré-diabetes, porque lembra que tem aquela alteração da resistência insulínica. Então, muitas vezes, a gente tem que usar, em alguns casos, a gente tem que usar remédios mais específicos para pré-diabetes e diabetes. Essa é uma área muito estudada na última década, principalmente, né, últimos 15 anos, talvez, e é algo que, na época em que nós estávamos nos formando, né, é algo que mal se falava, né? Então é realmente uma mudança muito grande que teve daquela época até os dias de hoje. Em essência, eu não sei isso, se tinha né? tanta síndrome assim, Lu. Será que tinha? Eu tenho a impressão que essas doenças estão aumentando tanto, ou será que a gente está diagnosticando mais? Isso é difícil dizer, né? Acho que, em parte, sim, talvez estejamos diagnosticando, mas o problema é que tem as mudanças de critérios diagnósticos, né? Na década de 90 era um critério, houve uma pequena mudança a partir de 2004, né? Teve uma mudança nesse critério, ficou um pouco mais amplo, mas isso é um fato, isso de fato pode estar acontecendo. Mas o ovário policístico ele tem um leque de intensidades muito grande. Você pode ter desde quadros muito leves, em que a irregularidade é pequena, os atrasos não são tão frequentes, até quadros bem intensos, graves, de muito atraso menstrual, de muita hirsutismo, manifestações androgênicas na pele. Então, pode ter uma variabilidade muito grande. Talvez aquela com quadro mais leve, muitas vezes passe despercebida também. Uhum. Gente, agora a gente vai mudar de tema, mas se você tem pergunta de síndrome dos ovários policísticos, pode ainda colocar, dá tempo. Doutor Luciano, toma uma aguinha. Nós vamos agora, porque como o Luciano colocou para a gente, a síndrome dos ovários policísticos, 10% da mulher em fase ativa fértil vai ter. Agora, a menopausa, se quem viver verá, né? Como diria o ditado. Se a gente chegar lá, todas nós. Bom, e aí, já vou começar com uma questão que eu já abordei, a gente já abordou aqui sobre a menopausa, mas acontece muito comigo, Lu, que às vezes chega a paciente e eu falo assim, quando você entrou na menopausa? E ela me responde, não, eu não tenho menopausa, doutora. Eu tô vendo que ela tem 65 anos, 70 anos, não entrei na menopausa. Eu falo, como? Você vai pro Guinness Book, então. Você tá com 70 anos e não entrou na menopausa, que isso? Ah, não. Porque elas consideram menopausa igual a fogaço. Então, há uma confusão. O que é menopausa, afinal de contas? Essa é uma grande confusão, né, que as pessoas fazem, sabe, Regina? A menopausa nada mais é do que a última menstruação da mulher, né? A menopausa, ela separa o período em que a mulher tinha capacidade reprodutiva, em que seus ovários funcionavam, do período em que ela já não tem mais essa capacidade reprodutiva, que seus ovários deixam de funcionar. A mulher nasce com o ovário programado para durar aquele período de tempo. Chega uma hora que o ovário se esgota, ele perde a capacidade de produção hormonal. Então, menopausa é simplesmente, do ponto de vista técnico, né? É simplesmente a última menstruação da mulher, quando a mulher para de menstruar. O problema é que o termo acabou se confundindo com o termo mais técnico, que é climatério. Climatério é a transição para a fase de pós-menopausa. É aquele período em que os ovários já começam a falhar, mas tem mês que funciona, tem mês que não funciona, e assim vai, até que chega uma hora que para totalmente. Agora, 80%, 70%, 80% das mulheres vão ter queixas, vão ter manifestações clínicas decorrentes dessa alteração, da falta de produção de hormônios pelos ovários. A maioria vai ter queixas, sintomas, principalmente como você citou, as ondas de calor. Mas, né, 20, 30, depende um pouco da população, por cento das mulheres podem não ter sintomas, né? Agora, não significa que ela não tenha perdido essa capacidade de produção hormonal pelos seus ovários, né? Isso
realmente vai acontecer com todas. Né? O ovário nasce com essa... A mulher nasce com seu ovário programado para durar um tempo e depois ele se esgota. Muito bem. E quais são os principais sintomas, então, da menopausa, tirando o fogacho? Pois é, a gente normalmente divide em sintomas de curto, médio e longo prazo. Né? Curto prazo, já falamos dos calores, dos fogachos, né? Temos ainda alterações emocionais, labilidade de humor, né? Irritabilidade, humor depressivo, e assim por diante. Dores de cabeça, cefaleia também pode estar presente, tontura, vertigem, sono entrecortado, a pessoa acorda muitas vezes à noite, geralmente ela é despertada por um calor, nem sempre, insônia, né? Essas manifestações de curto prazo. As manifestações de curto prazo, elas tendem a ir melhorando com o passar dos anos. As ondas de calor, para você ter, ela tem uma média de duração, aliás, uma mediana de duração, significa que para metade das mulheres vai durar mais de 4 anos. Lamentavelmente, para 10% das mulheres dura mais do que 12 anos. Mas a intensidade ela tende a diminuir. Médio prazo, falta de hormônio produzido pelo ovário. Médio prazo, falta de produção de hormônio do ovário vai levar a alterações atróficas urogenitais. Então a vagina vai ficar mais seca, mucosa, pode começar a ter incontinência urinária, perda de urina e assim por diante. E essas tendem, infelizmente, apenas a piorar, porque o ovário deixou de produzir os hormônios, aquele tecido vai ficando mais atrófico, mais fino, mais frágil, isso tende apenas a piorar. E as manifestações de longo prazo, que é o aumento do risco cardiovascular, o aumento do risco de osteoporose, e muitos entendem que também o maior risco de demências, né? Então são consequências de longo prazo. Mulheres que têm menopausa, elas têm todos esses riscos maiores. A doença cardiovascular, não, por Oi, si Regina. só, a gente sabe que a menopausa precoce, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Som, Lu? Tá? Então, que a menopausa precoce, por si só, ela piora, além do risco cardiovascular, a aterosclerose, né? Então, a menopausa, gente, ela é fatídica para nós mulheres, né? Porque a gente vai tendo... A gente sabe que o estrógeno, que a progesterona e mesmo a testosterona tem mais de 400 ações no nosso organismo. Seja ela pele, cabelo, unha, sistema nervoso, osso, coração, vasos sanguíneos. Então, é uma fase complicada e é uma fase que merece atenção e cuidados especiais, né? Não só do ponto de vista emocional, que eu vejo muitas pacientes entrando em depressão, entrando em sintomas que realmente afetam muito a qualidade de vida, como esses que o doutor Luciano colocou, gente. Osteoporose, né? A gente sabe que tem um risco muito aumentado de fraturas, mal de Alzheimer, né? Uma ocorrência muito maior em nós mulheres do que homens. Como eu digo, Deus é masculino, só pode. Mas aí, Luciano, o que a gente costuma fazer, como abordar? A reposição hormonal é válida, não é válida? Eu queria também que você falasse da janela de oportunidades. O conceito mais importante em termos de reposição hormonal hoje é esse conceito da janela de oportunidade. O que é essa janela de oportunidade? Com o passar do tempo, nós percebemos que iniciar a reposição hormonal nos primeiros anos de pós-menopausa, hoje entende-se que essa janela ela dura mais ou menos 10 anos. Iniciar dentro dessa janela, a reposição hormonal ela ajuda nos sintomas e ela não aumenta o risco cardiovascular. Se nós perdermos essa janela e a mulher resolver iniciar, por exemplo, passou 20 anos sem hormônios, aí resolve iniciar depois dos 20 anos, a reposição hormonal ela continua eficaz para a parte óssea,
ela continua eficaz para sintomas, caso ela ainda tenha, só que ela pode aumentar o risco cardiovascular. Então é importante iniciar no momento oportuno, porque aí ela não aumenta e alguns entendem que pode até reduzir o risco cardiovascular se iniciado no momento oportuno e, obviamente, respeitando-se indicações e as contraindicações da terapêutica hormonal. Tudo bem respeitado. Eu gosto muito da posição da Sociedade Britânica de Menopausa, que ela fala o seguinte: para a maioria das mulheres que estão dentro dessa janela dos primeiros 10 anos de pós-menopausa, ou com menos de 60 anos, e que apresentem sintomas climatéricos, que apresentem sintomas da menopausa, para a maioria delas, a reposição hormonal oferece mais benefícios do que risco, né? Isso é muito importante. Tudo na nossa vida tem benefício e risco. Nós falamos da atividade física, ela tem benefício? Tem. Tem risco? Tem risco também. Só que ela tem muito mais benefício do que risco, né? Mesma coisa a reposição hormonal. Ela é feita de forma correta e iniciada no momento correto, ela vai oferecer muito mais benefícios do que riscos. Acho que isso que é importante. É sempre procurar esse equilíbrio. Certo. E o que eu acho, gente, é que há uma confusão grande, né? Porque muitas pessoas pensam assim, doutora, mas se eu não tenho sintomas, eu tenho que procurar fazer essa terapia hormonal? O que eu falo é o seguinte, se a gente sabe que o hormônio, quando bem suplementado, quando está em equilíbrio, ele te traz um benefício na sua saúde, do sistema nervoso, do coração, do osso, em todo o seu organismo. Então, por que você que não tem sintomas não deve também se beneficiar? Claro que deve se beneficiar. É que a gente observa que existe um certo tabu por parte das pacientes e por parte de muitos colegas médicos também em prescrever essa terapia hormonal. Houve no passado um estudo que realmente confundiu a cabeça de todo mundo. Mas não está na hora, Luciano, desse estudo ser desmistificado e a gente falar a verdade, o quanto a mulher pode se beneficiar quando bem indicado com a terapia hormonal? Não deveria ter sido feita ou fazer uma campanha a respeito disso? Então, esse estudo que você está mencionando, Regina, o estudo WHI, né, ele realmente foi um grande marco na história da reposição hormonal. De uma forma geral, ele foi um marco muito mais negativo do que positivo. Não que não tenha trazido contribuições positivas, mas trouxe muito mais contribuições negativas. E toda a sociedade médica voltada ao estudo da menopausa e a ginecologia, de uma forma geral, tem trabalhado desde então, no mundo inteiro, de forma muito séria em torno disso para tentar mostrar, né? Para tentar mostrar, e já tivemos um avanço muito grande. Inclusive, a criação desse conceito de janela de oportunidade partiu a partir dessas medidas, né? Veio a partir dessas medidas. Então, isso tem sido, sim, muito trabalhado, mas acabou sendo um estudo que influenciou muito pela divulgação que teve, por ter saído no Jornal Nacional, por ter tido grande espaço de mídia, né? E agora, acabou prejudicando, né? No meu ponto de vista, Luciano, muitas pacientes que até estavam fazendo abandonaram. Muitas, e para mim, muitas. Acabou prejudicando muito. Então, eu acho que o recado, meninas, vê se eu estou certa, Luciano. Se você tem dúvida sobre a menopausa, tem dúvida sobre terapia hormonal, você tem que procurar um médico sério, um médico que possa, por exemplo, como o doutor Luciano, que possa te posicionar. Olha, seu organismo está assim, com a terapia a gente pode chegar assim ou não. Então, é importante, gente, esse questionamento, mesmo que você esteja já na menopausa há 5 anos, há 8 anos, procure se informar, porque realmente o equilíbrio hormonal é fundamental para a nossa saúde. É isso, Lu? Total, né? Esse estudo realmente trouxe muitos problemas. E um detalhe, a população de mulheres estudadas, ela é diferente das mulheres para as quais a gente prescreve reposição hormonal.
A grande maioria eram mulheres que já estavam há muito tempo na menopausa, por exemplo. Então tem uma diferença bastante grande. Agora, isso vem sendo muito discutido. Como você falou, caiu violentamente o uso de reposição hormonal nos primeiros meses depois desse estudo. As primeiras semanas caiu realmente de forma violenta. Violenta, algo absurdo, assim. E aos poucos vem recuperando, né? As pessoas vêm começando a entender melhor e vêm recuperando. Mas ainda assim teve um impacto muito grande. Então, acho que é importante ter sempre olhar com muita calma, ver direitinho, entender bem a situação de cada paciente. Lógico que tem pessoas que podem, tem pessoas que não podem usar. Tem um grande estudioso americano, que é o professor Frederic Naftolin. Apesar desse estudo ser americano e quase toda a comunidade médica americana embarcou nesse estudo, como, ele é ótimo, é isso mesmo, tá vendo, né? Mas teve algumas vozes dissonantes. Uma delas foi do professor Frederic Naftolin, um grande estudioso do assunto. Ele falou na época, olha, reposição hormonal não é para todo mundo, lógico que não é. Não significa que não seja para ninguém, né? Então, na época, a campanha foi toda, não é para ninguém. E hoje a gente sabe que isso está muito errado, né? Muitas mulheres sofrendo. Aliás, teve um outro estudo feito posteriormente por um outro grande estudioso e ele calculou o número de mortes adicionais. Eu sei que é chato falar de óbito, ninguém gosta de morte, nada disso, mas foi uma forma objetiva de estudar. E ele calculou que, por falta de reposição hormonal, nos Estados Unidos, num determinado período, ele estimou, conforme o modelo que ele usou, entre 19 mil a 50 mil mortes que poderiam ter sido evitadas simplesmente porque as mulheres daquele grupo deixaram de usar a reposição hormonal. Então é importante, e não é só, lógico, a duração da vida, mas é também a qualidade da vida, né? Gente, estão perguntando aqui quais são os riscos reais de reposição hormonal. Então, o risco assim que eu percebo que as pacientes têm mais preocupação é com relação ao câncer de mama, né? Acho que esse é o assunto que mais assusta as mulheres. O que a gente sabe da reposição hormonal? A depender da forma como é feita essa reposição hormonal, ela pode, de fato, aumentar um pouco esse risco, mas tem formas em que os estudos mostram que não houve esse efeito. Então, depende muito da forma. A forma que utiliza estrogênio, ou seja, estrogênio é o hormônio feminino mais importante. É aquele que a gente quer, porque é ele que dá a melhora da qualidade de vida, alivia os calores, etc. Esse é o que a gente quer. Mas a mulher precisa também da progesterona. O estrogênio sozinho, ele aumenta o risco do câncer do endométrio, que é a camada interna do útero. Então eu tenho que dar progesterona para proteger o útero, só por esse motivo. Quem recebe estrogênio e um derivado da progesterona, segundo o estudo WHI, pode aumentar um pouco o risco do câncer de mama. Eu falo um pouco, porque eu vou falar o número absoluto para vocês, segundo o próprio WHI. 8 casos adicionais para cada 10 mil mulheres ano, o que é considerado um número extra pequeno. Por outro lado, as mulheres que não tinham útero e não precisavam de progesterona tiveram um risco até reduzido, né? Em torno de 7 a 8 casos a menos por 10 mil mulheres ano do que quem não usou hormônio. Existe um outro estudo francês, muito grande também, com mais de 80 mil mulheres, que mostrou que, dependendo do tipo de derivado da progesterona que a gente usa, esse risco pode ou não aumentar. Eles encontraram uma forma em que, inclusive, não havia aumento desse risco. Então, esse estudo é maravilhoso, Luciana. Ele foi feito com hormônios homólogos, né? E realmente 80 mil mulheres e não houve aumento de risco de câncer, né? Eu acho que vale muitas discussões, mas eu acho que o principal recado para vocês que estão assistindo a gente é: procure um médico, faça de verdade o seu acompanhamento, né? Porque tudo, gente, é de caso a caso. Não dá para a gente falar, né? No geral, você vai ter muitos benefícios, sim. Mas há contraindicações também. Por isso que você precisa procurar o especialista. Não é isso, Lu? Com certeza, com certeza. Lógico, não dá para a gente falar usa ou não usa. Depende muito de cada caso. Tem mulheres que, de fato, né, eu sou favorável à reposição hormonal para a maioria das mulheres, mas tem
pacientes que me procuram, eu falo, olha, para você não dá, você não tem um perfil para essa utilização. Mas para a maioria das mulheres, eu acho que a gente tem uma chance de oferecer, né, a medicina, de uma forma geral, oferecer uma terapêutica hormonal com um nível de segurança bastante bom, né? Agora, lógico, tem que ver quem pode e quem não pode. Tem pessoas que têm realmente contraindicação, tem pessoas que têm um risco basal muito alto, para essa pessoa não é tão apropriado, então tem que ser avaliado caso a caso, né? Não é uma panaceia, não vai resolver todos os problemas, né? Mas muitas mulheres podem se beneficiar. Ô, gente, estamos chegando ao final de mais uma oficina maravilhosa. Põe coraçãozinho aí, gente. Põe coraçãozinho. Ó, peraí, minha amiga Cris me ensinou. Isso é um coração com asa, voando. Mas, na verdade, ela me deu de presente esse coração, porque ela falou que eu estava muito, muito sem saber fazer coração. Então, olha que lindo, gente. Um coração. Obrigado, Cris Madeira, tá? Você é um anjo. Botem corações aí. Vamos continuando, gente, nas oficinas. Espero que esteja sendo válido para vocês, tá? A gente está procurando fazer bem diversificado. Amanhã eu vou ter a honra de fazer a oficina com meu pai, que é um sábio, é um autodidata e me ensinou muitas coisas e continua me ensinando. Então, quando eu vejo uma pessoa na faixa etária dele, com a vontade de aprender e com a vontade de estar vivo e de brindar e de sorrir e de compartilhar, eu falo como a vida pode ser plena, né? Então, muito grata por tudo isso que tem acontecido. Essas oficinas estão sendo maravilhosas, está sendo um aprendizado muito grande para mim. Vocês vão falar, mas você não é médica? Mas eu estou tendo que estudar bastante para vir aqui, porque eu estou aqui com um super especialista. Então, eu tenho que ralar, gente. Suas considerações finais, doutor Luciano? Eu queria agradecer, Regina, por ter aberto esse espaço para a gente poder trazer, acho que informações, lógico, como você disse no início, não dá para falar de tudo, os temas são extensos, os 2 temas dariam para fazer congressos exclusivos para cada um deles, né, para vocês terem ideia da complexidade do assunto, mas acho que o mais importante é despertar nas pessoas o interesse pelo assunto, conhecer um pouquinho mais, saber que tem o seu médico ginecologista, o seu médico endocrinologista, o seu clínico geral para orientar sobre isso e saber que nós temos formas de contornar, nós temos formas de contornar muito bem todas essas questões, né? De oferecer uma melhora da qualidade de vida dessas mulheres, seja com ovário policístico, seja com a menopausa. E quando não pode usar hormônio, né? Que nós falamos tanto do hormônio, às vezes não dá para usar hormônio. Nós temos alternativas de tratamentos não hormonais para tentar amenizar essas manifestações, né? Então, existem várias formas de a gente contornar tudo isso e poder fazer com que essas pessoas tenham uma qualidade de vida melhor. Acho que isso é muito importante. Gente, está encerrando o nosso tempo. Quem quiser falar com o Luciano, entra no Instagram dele, Pompei Luciano, e aí manda recado para ele, tá bom? Amanhã, eu e meu papito, vocês vão saber por que eu sou maluquinha assim. E quarta-feira é o meu aniversário e eu vou comemorar com vocês. Quem puder estar aqui, vai ser uma grande festa. Beijo grande, até amanhã. Beijão, Lu. Obrigada. Tchau, beijo, coraçãozinho, tchau. Coraçãozinho. E ótima noite, gente. Até amanhã. Até. Tchau.